Presépio. Carlos Drummond de Andrade. Das dores. Assim se chamavam as moças daquele tempo. Sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes da meia-noite. E se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver o namorado na rua, pois a moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado, ou, se foi, não chegou à nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas. Um sincero tilinta é a tropa, e as viúvas espiam de janelas que se diriam jaulas. Das dores e suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de caldo, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe no máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás do dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos. Portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores, nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dálias já foram regadas hoje? Você viu das dores? Quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores, multiplica-se, corre, delibera-se e providencia 1000 coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com uma brilhantina, está Abelardo. Das 1000 maneiras de amar, ó paz, a secreta é a mais ardilosa, e eis que ocorre na espécie. Das dores, sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que a resignação sustenta as donas de casa. Das dores, sabe combinar o movimento dos braços com a sua atividade anterior. É uma conspiradora, sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar. A noite caminha, lenta, como costuma fazê-lo no interior. Mas das dores é íntima do relógio, grande da sala de jantar, que não perdoa. E mesmo do mais campo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafia o incauto. Agarra-me! Sucede para ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino. E ai do presépio que cede às novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e em desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham, e das dores prefere-se ver morta a ceder-lhes a responsabilidade de plena da direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no Menino Jesus, na Virgem e em São José. Os pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolasse e que das dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água, de pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada, que eu poderia consertar, mas parece a das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são o presente da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuradamente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só, e não há limites para o humano. Das dores, passa os dedos com ternura pelos camelinhos, sente-lhes a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Ô de casa! Amigas que vêm lhe combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me! Agarra-me! Quando alguém dispõe apenas de uns poucos para fazer algo de muito importante,
e que exige não somente o largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado. Se este alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda, e o trabalho começa a surgir, perfeito, em circunstâncias adversas. Das dores não pertence a esta raça torturada e criadora. Figura do ramo também delicado, mas impotente, dos fantasistas. Vão-se as amigas para rolar 2 horas depois, e das dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo, como também percebe este rosto de bigode e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados, as ramagens no papel da parede e um pouco por toda parte. A mão continua tocando maquinalmente as figuras do presépio, dispondo-as de onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete a sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela e espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, está alterado, ou subtrai-se. Das dores, não saboreia por inteiro, ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro prolongado-se viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa, ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a esse último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino, mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe, era um homem, era um calor humano, já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acerrar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços que ela carece para cumprir a sua obrigação, vestir-se-lhe violentamente, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro quase deserto, e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e é pura placidez. Correi, sofregos, correi ladeira acima, e chegais sempre, ou muito tarde, ou muito cedo. Mas continuar a correr, e matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta meia-noite, depois do menino, é o relógio, e este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora. Como um prestigiador furta um ovo, mas se pusermos a contemplá-lo, os números gelam, um ponteiro imobiliza-se. A vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou-se reconfortante para das dores, que assim lograria folga, para localizar condignamente os 3 reis da estrada, levantam os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me! Agarra-me! Nas cabeças que respiam pela porta entreaberta, no estolovamento dos irmãos, que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que esteja espalhado. Na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer apesar das janelas escarancadas. Há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devia a peculiar adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro. Quem botou, ardendo na areia do presépio, e quem Abelardo fumava na outra rua.